Muita gente viajando, muita gente pelos interiores do Brasilzão, ou ficou em casa mesmo descansando, ou saiu do interior, foi para as capitais. Enfim, uma galera aproveitando o feriadão e outro tanto trabalhando. Independentemente do seu formato de sexta-feira, bem-vindo, hein? Bem-vinda sempre aqui à CNN Brasil. 10h58, vamos até o Rio de Janeiro. Acontece hoje um evento que reúne ministros, lideranças indígenas, representantes da FUNAI, parlamentares, tem a galera que é ambientalista, organizações internacionais, muita gente. Debates sobre o clima, financiamento climático, combate ao garimpo ilegal. O Kleber Rodrigues é quem está vendo tudo isso, justamente num dia tão importante, hein, Kleber? Neste dia 5 de junho. Bem-vindo. Nesse filme, a gente fez um convite... Muito obrigado, Elisa. Bom dia para você. Ótima sexta para quem nos acompanha. Hoje é um dos principais dias aqui da semana do clima e da natureza no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no Pier Mauá, onde esse evento acontece. Nós tivemos agora há pouco um dos principais painéis com a presença do ministro dos povos indígenas, Eloy Terena, e da presidente da FUNAI, a Lúcia Alberta. Ela que disse, inclusive, agora há pouco, que todas as decisões que envolvem o meio ambiente aqui no Brasil tem que levar em consideração a opinião dos povos indígenas. Ela disse que são eles que têm ali digamos assim, a solução, né, para esse problema aqui no país. Eles conhecem cada parte do bioma brasileiro, então, segundo Lúcia Alberta, os povos indígenas têm que ser levados em consideração, precisam ser ouvidos para essas decisões que são tomadas por parte do Congresso brasileiro. A gente está aqui, portanto, no Pier Mauá, onde acontece a Semana do Clima e do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. É a primeira vez que esse evento está acontecendo aqui na capital fluminense. Os principais temas são justamente a proteção territorial, a importância dos povos indígenas, além, claro, de um assunto que está sempre em alta, que é o financiamento ambiental, né? O quanto esses povos indígenas estão sofrendo e as populações ribeirinhas em função da crise climática que o mundo todo está vivendo. O evento começou no início da semana, a gente tem ele até amanhã, inclusive com eventos que vão acontecer, shows gratuitos para quem participou de programações relacionadas ao evento aqui, né, a Semana da Natureza e do Clima aqui no Rio. Amanhã nós temos show de Ludmilla, shows internacionais que acontecem lá em Botafogo, na enseada da capital fluminense, na zona sul do Rio de Janeiro. A gente está aqui por aqui acompanhando, né, as movimentações, os desdobramentos, também as falas dessas autoridades que participam da cerimônia e, claro, qualquer novidade eu volto ao longo da programação. Elisa. Muito obrigada. Kleber Rodrigues, ao vivo com a gente, compartilhando ali, então, o evento, tudo que está acontecendo nesta sexta-feira, dia 5 de junho de 2026, Dia Mundial do Meio Ambiente, hein? E uma pesquisa aponta que quase 80% dos brasileiros, das brasileiras, já sofreram algum tipo de prejuízo provocado por fenômenos como enchentes, tempestades. Não sei se aí onde você mora, você já teve algum grande problema por causa de tempestade, enchente. A gente infelizmente vê o registro em várias partes do país, ondas de calor que também são danosas, né? Quando vem além da conta, além daquilo com o qual nosso corpo está habituado. Tayana Narcisa é quem está aqui conosco. Quase 80, maior ainda. Quase 80% é isso da população, Tayana? Isso mesmo, Elisa. Bom dia novamente a você, a todos que nos acompanham. Esses números mostram que a crise climática ela está bem mais próxima dos brasileiros do que a gente poderia imaginar. Segundo essa pesquisa, 77% da população já enfrentou algum prejuízo devido a essas mudanças climáticas extremas. A gente está falando de altos índices de calor extremo, tempestades, seca também, que teve aqui no ano passado na Amazônia, por exemplo. Esses impactos, eles são muitos. Entre os entrevistados, quase 9% afirmaram ter perdido bens devido a essas mudanças climáticas. Outros 8% precisaram sair temporariamente das suas casas devido ao risco dessas situações. E quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente tem exemplos muito diversos. Teve as enchentes no Rio Grande do Sul, que impactou diversas famílias, cidades inteiras ficaram alagadas, e também que um galho caiu aqui, opa, olha, quesito de mudança climática também, o vento, enfim. E aqui na região norte a gente teve situações parecidas, a seca, por exemplo, no ano passado, impactando principalmente comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas,
escolas, como o Kleber estava falando mais cedo. Realmente essas famílias, essas comunidades são as mais impactadas justamente por conta dessas mudanças climáticas. A Amazônia ela enfrentou secas longas que acaba impactando também na produção de energia para o nosso país. A gente tem uma das principais hidrelétricas localizadas aqui na região, o que também influencia em diversas coisas, no quesito da produção de energia, do valor a mais que a gente paga realmente no mercado. E também esse levantamento ele mostra ainda que os efeitos dessas mudanças climáticas, eles também já influenciam nas tomadas de decisões das pessoas. Hoje, muita gente já pensa antes de fazer uma viagem para determinado lugar devido a esse risco, já pensam também onde vão comprar residência, justamente para não sofrer com perdas, alagamentos dentro da própria casa. E outro dado que também chama a atenção é que 8 em cada 10 brasileiros já passaram por uma situação aí relacionada às mudanças climáticas, seja diretamente ou indiretamente. E essa discussão ganha ainda mais gás hoje, quando é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, justamente por dar destaque a isso e também fazer com que a gente reflita sobre a nossa forma de consumo, que acaba impactando essa produção total do nosso planeta e, é claro, consecutivamente, essas mudanças climáticas. Volto com você. Tayana Narcisa, e todo o talento de noticiar manteve-se firme, concentrada, mesmo com ali a surpresa de um galho. É isso, gente, a natureza. Mas ficou tudo bem, né, Tayana? O galho caiu, foi só uma coincidência de local, mas não atingiu você, né? Não, tudo tranquilo. É isso, o ao vivo é fantástico e todo o talento da Tayana Narcisa. 11h04, mudanças climáticas, portanto, que já afetaram... Opa, peraí, só um cadinho, Nick, que eu vou ajeitar aqui o negócio. Eu já chamo aqui a imagem para poder digitar uma questão, que é esta aqui. Deixa eu te mostrar esse lugar. Olha aqui, ó. Eu não sei se você conhece Santa Catarina. Santa Catarina, que é um negócio que é lindo demais, né? Nossa Senhora. Ó, aqui Balneário Camboriú, aqui para cima Praia Brava, Praia do Estaleiro. Eu quero levar você aqui para pertinho da Ponta do Araçá. Deixa eu virar aqui a imagem. É sobre este lugar que nós vamos falar aqui agora, ó, para te dar vontade de estar na praia. Itapema, Praia de Santa Catarina. Ó, tem aqui toda a faixa de areia, Praia do Centro, aí você tem as praias aqui laterais, Pico da Lua, que a galera vai lá para ver também a lua, o Canto da Praia. Por que eu estou te levando para passear? Só para fazer vontade, Elizabeth? Também um pouco. Mas é porque o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, volta aqui para a gente falar sobre a praia de Itapema, que acaba de autorizar uma obra de alargamento artificial da praia para tentar conter os efeitos da erosão costeira. É isso, professor? O projeto prevê a ampliação da faixa de areia ao longo de quase 5 quilômetros com o uso de sedimentos retirados de uma jazida submarina localizada a 19 quilômetros da costa. É isso? É isso mesmo, Elisa. Veja, essa praia ela vem sofrendo uma perda de faixa de areia em função do avanço do mar, chuvas, tempestades, ressacas que vão erodindo essa faixa de areia. Então, a prefeitura optou por fazer a retirada de sedimentos, né, de areia a uma distância de 19 quilômetros da costa para completar essa faixa de areia e, com isso, estender a praia, né? Estender a largura da praia. A gente tem uma imagem que ajuda a gente a entender melhor, explicar melhor o que está sendo feito. Vamos ver o que temos aqui para que a gente possa... Olha que interessante! Então, na prática, é isso. Nós temos dragas que retiram os sedimentos, né? Aqui a distância está pequena, mas isso é 19 quilômetros da costa, retira isso e vai lançando, fazendo uma faixa complementar de areia. Essa areia ela é distribuída por tratores, né, por equipamentos, e vão engordando essa faixa de areia. Nós temos uma segunda imagem... Só para explicar, perdão, professor, que essa é uma projeção, uma imagem de inteligência artificial, certo? Isso. É uma imagem esquemática só para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Tá, então, na prática, o que seria feito? Esse cabo é um cabo submarino, vai retirando do fundo, né, do leito oceânico. Essa areia vai sendo transportada e lançada na costa para que a praia seja ampliada. Veja, essa não é uma solução
definitiva em geral. Isso tem que ser, ao longo de vários anos, isso tem que ser refeito, tem que ser dada a manutenção, porque o mar continua a agir, né? E mesmo se ele mesmo tendo engordado essa faixa de areia, ele ainda vai continuar erodindo essa areia adicional e com isso essa camada terá que ser reposta depois de alguns anos. Isso acaba protegendo a orla contra o avanço do mar, contra a erosão. Muitas vezes em ressacas, tempestades, o mar acaba avançando, né, em cidades litorâneas, acaba comprometendo o calçadão, o próprio asfalto. Então é uma forma de proteger as áreas litorâneas contra o avanço do mar decorrente das mudanças climáticas. Professor, isso segue um padrão até adotado em Balneário Camboriú, né? Sim. Essas estratégias de alargamento e de tudo mais, e que também traz um debate, de um lado, poxa, que interessante, tecnologia, esse pensar em cima de resolver essas questões de uma faixa de areia, mas também o olhar em cima da quantidade de construções que a gente tem ali na beira da praia, né? Isso, veja, se a gente não toma nenhuma providência, o mar ele vai avançando e chega um ponto que ele começa a comprometer essas construções. Então, hoje, no que resta de área intacta no litoral brasileiro, isso tem que ser muito bem pensado como será feita essa ocupação, exatamente para que, ao longo das próximas décadas, construções que venham a ser realizadas hoje não fiquem comprometidas pelo avanço do mar, pela elevação do nível oceânico. Agora, para essas situações onde a situação já está consolidada, né? Você tem uma ocupação que hoje talvez fosse feita de uma maneira diferente, é necessário proteger essas áreas. É claro que isso gera um impacto ambiental, porque quando se retira esse sedimento do leito oceânico, isso altera o habitat, onde vivem, né, crustáceos, peixes, isso pode acabar comprometendo a pesca. Então é necessário um estudo de impacto ambiental para que isso possa ser minimizado e também, de alguma forma, compensado. A gente tem impactos ambientais nessa área que em engenharia se chama área de empréstimo, né? E temos os impactos aonde esses sedimentos eles serão lançados. Tudo isso tem que ser analisado e tudo isso é levado em consideração quando ocorre esse tipo de projeto. É isso. Só para finalizar... Custa dinheiro, né? Exatamente. Custa uma grana. Isso está disponível, um texto está disponível no meu blog, no site da CNN, exatamente tratando desse tipo de assunto. Está aqui, ó. Engordar a praia não é vencer o mar, onde eu trato especificamente desse tema de hoje. É isso, lugar lindo, que qualquer um gostaria, quem gosta de praia, né, de ficar pertinho da areia, mas aí você tem essas complexidades e agora... E você mostrou a praia para a gente ficar com vontade na sexta-feira. Você viu, professor? Aqui, ó, tava bom para dar um mergulho aqui nessa areia, hein? Olha lá, o mar aparecendo, tem até aqui como é que fala? A espuminha da beira da onda. E ainda com Jairo no esporte, você fala de churrasco na Copa do Mundo, tudo fechando. Então, a partir de agora acabou o live, nós já vamos... Sextou, né? Acabou o live, a gente já vai aqui fazer um churras, tá entendendo? E aí... aproveitar e ir para a praia, todo mundo no busão do Live CNN. Professor é o motorista. Obrigada, professor. Um bom Professor Pedro Cortes, obrigada, meu querido.